Aqui eu vejo pessoas que vivem com pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos. É alguém que se culpa muito, é alguém que se importa muito com o que pensam, com o que fala. Sabe aquela pessoa que anda na rua rígida, encurvada, até de cabeça baixa, porque tem uma preocupação excessiva com o que está acontecendo ao entorno? Isso te tira o sono, isso te causa preocupação, isso te causa vergonha, frustração. Tem alguém aqui que sofre por antecedência, que os pensamentos negativos ficam martelando a sua cabeça, os problemas aumentam a nível assim exagerado. Bem-vindos, aquarianos, ao Espelho Tarô. Vamos começar aqui agora uma leitura de autoconhecimento para o signo de Aquário. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Esse canal eu não faço leituras de previsões dos signos. Eu uso o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, nas leituras dos signos, o intuito, o objetivo é investigar comportamentos, sentimentos, desafios, potencialidades que já estão disponíveis aí para você. A intenção é que enquanto eu vou lendo aqui aspectos seus, você possa fazer a reflexão, se perguntar se isso realmente é para você, se isso realmente ressoa com você, se você vem sentindo isso, né? Se essa leitura é de fato para você, eu acho que eu já disse isso, mas para você ir fazendo as reflexões e sentindo se aquilo tá confirmando o que você já sentia. É como uma confirmação. Eu sinto isso. Então não espere aqui previsões de que vai acontecer isso ou aquilo. Acesse essa leitura como alguém que olha no espelho e espera se conhecer um pouquinho mais a fundo. Lembrando sempre que é uma leitura de acesso à energia coletiva, portanto algumas informações podem ressoar profundamente com você, outras podem não fazer sentido do momento agora. O importante... Gente, minha boca tá seca. O importante é que você pegue somente aquilo que ressoa com o seu coração e deixe que o restante flua naturalmente, siga o seu caminho. Vamos começar aqui então o que o Espelho Tarô tem para revelar pra gente sobre os aquarianos que vão se conectar com essa leitura. Espelho Tarô, revela quem é essa pessoa hoje. Espelho Tarô, revela quem é essa pessoa hoje. Ô, gente, tá perdendo o sono aí? Bom, aqui eu vejo que é uma pessoa que tem a tendência a se preocupar demais com situações, muitas vezes com problemas que ainda nem aconteceram. Aqui eu vejo pessoas que vivem com pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos. É alguém que se culpa muito, é alguém que se importa muito com o que pensam, com o que fala. Sabe aquela pessoa que anda na rua rígida, encurvada, até de cabeça baixa, porque tem uma preocupação excessiva com o que está acontecendo ao entorno? Isso te tira o sono, isso te causa preocupação, isso te causa vergonha, frustração. Tem alguém aqui que sofre por antecedência, que os pensamentos negativos ficam martelando a sua cabeça, os problemas aumentam a nível assim exagerado. Aqui essa energia ela vem te falar que você tem uma questão com a mente, né? Mas que é para você compreender que tudo isso é muito mais da sua mente do que realidade. Muitas vezes não tem ninguém te julgando,
Ninguém pensando que você é culpado, não tem ninguém te olhando. Não tem ninguém vendo como você anda, como você fala. Não tem ninguém achando nada de você. Aquilo que você acha que tem culpa, de repente não tinha outra forma de agir senão aquela. E você tá aí se culpando, de repente, o resultado que existiu por algo aí que você tem culpa foi o melhor resultado que poderia ter. Então, assim, é a sua mente se sabotando. É uma mente vulnerável. Qualquer coisa que falem te preocupa. Qualquer situação que ainda nem aconteceu já tá te preocupando. Você já tá pensando em como que vai resolver. É alguém que tá passando por uma fase aí de preocupações excessivas. E isso é muito mais da mente, tá? Isso é muito mais da mente. De repente, se você tirar um pouquinho o foco dos problemas, da culpa, você vai ver que na sua vida tem muita coisa a agradecer, tá? Se você tem amigos, se você tem família, se você tem uma cama, se você tem comida, se você tem um teto. Eu acredito que se você é uma pessoa que está assistindo essa leitura por um aparelho digital e que requer internet para fazer isso, então acredito que você é uma pessoa, até porque uma pessoa que mora na rua, que não tem um teto, não tem uma cama, não tem um alimento, talvez não tenha amigos nem família, mas pode ter um celular e uma internet, mas talvez ela não tenha a cabeça para parar numa leitura de tarô. Talvez ela vá ver outras coisas, mais relevantes ou menos relevantes. Não importa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se você tá com cabeça para assistir essa leitura, então você também tem força para olhar para o seu redor e ver que tem muita coisa para agradecer. E ver que tem muita coisa que foge do seu controle. Não adianta pensar, se fixar no problema, isso não vai resolver nada. Só vai aumentar sua preocupação, só vai aumentar suas dores físicas, só vai travar o fluxo da vida. Entende? Espelho tarô revela o que essa pessoa sente, mas evita olhar. 5 de paus. Você sente que tá envolvido num grande conflito, né? Numa grande competição, numa grande comparação. É sempre briga, é sempre falatório, é sempre um querendo aparecer mais que o outro. Existe um conflito, seja interno ou externo, existe um conflito que você evita olhar. E aqui, o que esse 5 de paus pede? Algumas coisas, elas precisam ser resolvidas, burocracias, ir lá resolver um documento, ir lá marcar uma consulta, ir lá falar para alguém aquilo que precisa ser falado, encarar ali, às vezes, uma conversa difícil que precisa ter. Você tá evitando olhar para alguma coisa aqui. E talvez por isso você se encontra nesse 9 de espadas, né? Nessa preocupação excessiva. Porque tem algo aí dentro. Tem algo aí dentro mostrando para você que existe um conflito que precisa ser resolvido. Aqui o seu exercício é silenciar e reconhecer que conflito é esse interno ou externo, que às vezes já pode ter chegado a um ponto que as coisas já estão acontecendo de forma externa. Tá brigando com pessoas, tá brigando com família, com companheiro, com companheira, as coisas estão saindo da estabilidade, estão se desestabilizando, se desequilibrando. Pode já ter atingido o externo, ou ainda pode estar internamente, ou pode vir de muito tempo, um conflito consigo mesma. Você vive a vida que você gostaria de viver? Você expressa a sua verdade ou você esconde ela lá dentro? Você é aquele tipo de pessoa que acaba sendo submissa, mas na verdade tem uma raiva enorme, uma vontade de falar pra pessoa, vai, mas você tudo bem.
Ou ao contrário, você queria ser uma pessoa mais paciente, mas você explode. Que conflito é esse, interno ou externo, que você evita olhar? Olhar é resolver. Quando você identifica que conflito é esse, você tem a capacidade de resolver esse conflito. Seja consigo mesmo, ou com outros, ou com o mundo. E aí você sai dessa condição de mente atormentada, tá? Espelho tarô revela o que tá guiando as escolhas desse aquariano. Espelho tarô revela o que tá guiando as escolhas desse aquariano. Espelho tarô revela o que está guiando as escolhas desse aquariano. Uau! Uau! Mesmo que você esteja preocupado, culpado, com a mente querendo resolver aí um problema e não tira o pensamento desse problema. Existe um conflito interno ou externo que você está evitando olhar, mas o que está acontecendo? Você está querendo passar por cima do conflito porque você quer criar algo. Você quer se cuidar mais. Você quer mostrar a beleza, a leveza, a criatividade. Você quer criar algo. Você quer nutrir algo. Você quer colocar algo em prática e se orgulhar desse algo, sabe? Então, as suas escolhas, elas estão sendo guiadas pela Imperatriz, um grande potencial de construir algo. Um grande potencial de nutrir, um grande potencial de alegrar, um grande potencial de energia, de vitalidade. É a grande mãe, né? A grande mãe terra, que tem todos os recursos que precisa. Você quer encontrar essa autoestima? Você quer se cuidar mais, né? Talvez cuidar do físico, da aparência. Daí talvez por isso eu não aguento mais ficar em conflito, vou evitar olhar. Talvez por isso a preocupação excessiva. Eu tô com essa preocupação aqui, mas eu queria poder me cuidar mais. Queria poder cuidar da minha saúde, da minha beleza. Isso tá guiando suas escolhas. Vontade de obter sucesso, realização pessoal, autoestima. Espelho tarô revela a sombra que pede atenção. Gente, tô com pouca bateria, por isso que caiu um pouco a luz, mas eu vou continuar mesmo assim. Vou terminar essa e depois eu ponho pra carregar. Vamos tentar, vamos correr. Correr com dedicação, com atenção, vamos lá. Espelho tarô revela qual a sombra pede atenção desse aquariano aqui. Qual a sombra que tá pedindo atenção? Rainha de espadas, é a hora de impor os limites necessários e é a hora de cortar tudo aquilo que não serve mais para sua vida. Bom, aqui como previsão, como uma energia da Rainha de espadas, mas como sombra, talvez você tenha tido na sua história aí a conexão com uma pessoa muito rígida, com uma pessoa um pouco fria, com uma pessoa que não sabia expressar, de certa forma, algum sentimento e se expressava de forma mais prática, mais racional, mais, sabe assim, como uma mãe rainha de espadas, por exemplo. Ela é prática. O que eu posso fazer para te ajudar? Marcar um médico? Tá, eu vou lá e marco um médico. Mas ela não pergunta, mas por quê? O que tá acontecendo? Ela não tem o carinho, sabe? Ela não tem aquele sentimento sensível e doce de uma mãe. Talvez você tenha tido uma mãe, é uma sombra aqui. Ou uma vontade enorme que você tem de ser mais racional, de cortar pessoas, lugares, a forma de pensar, de agir, mas não consegue. Não consegue adotar a postura de impor os seus limites no mundo, sabe?
uma coisa não exclui a outra. Talvez você sinta essa necessidade justamente porque teve uma mãe assim, ou você se vê assim, mas queria sair disso. Então tem uma rainha de espadas na sombra. Uma energia mais racional e menos emotiva, uma energia mais fria. Uma energia, como é que eu posso dizer? De alguém que sofreu muito e aprendeu através da dor. Então você pode ter tido contato com pessoas assim na vida, ou você mesmo é alguém que passou por muitas dificuldades na vida, desde a infância ou desde algum período da sua vida, e você aprendeu muito na dor, e agora você não consegue ser doce, ser sensível, mas você gostaria de ser. Porque é isso aqui que tá guiando suas escolhas. É uma energia que tá aí, tá disponível, e talvez você queira isso. Você queira ser mais sensível, ser mais doce, ser mais acolhedora. Mas tem uma rainha de espadas na sombra, uma rigidez, um racional elevado, eu levo tudo pra mente. Uma frieza. Eu adoro o batom roxo, que ela tá... me dá uma sensação meio malévola, sabe? Essa é a sombra que precisa ser olhada. Quando você começa a olhar pra isso, ela vai mostrando pra você as formas de sair disso. Então reflita. Eu tenho isso como sombra? Eu tenho essas características, esses comportamentos? Olha pra isso que você vai começar a movimentar a energia da cura dessa sombra. Não da cura. A cura da sombra não é excluir a sombra, é integrar a sombra. Porque a sombra é uma potência que a gente tem e que deve ser integrada em quem a gente é. Imagina que incrível uma rainha de espadas com uma imperatriz. Alguém criativo que vai lá, faz acontecer, nutre, faz crescer, gera, pare. Isso pode ser projeto, pessoa, qualquer coisa, ideias. E alguém que não aceita menos do que merece. Alguém que não aceita ambientes que desagradam. Alguém que não aceita papos fúteis. Imagina, que incrível. É integrar luz e sombra. Hoje eu estou sendo guiada, as minhas escolhas estão sendo guiadas por essa energia, porque isso aqui tá na luz, é isso que eu quero. É isso que eu sinto que eu quero, é isso que eu quero buscar. Mas eu tenho essa sombra prática, fria. Imagina, incrível. O acolhimento da imperatriz, a potência da imperatriz de criar, de fazer crescer, de obter sucesso. E a rainha de espadas que aprendeu na dor e agora não deixa nada, nada, nada atravessar ela. Nem esses pensamentos intrusivos aqui. Ela corta o pensamento. Ela corta o pensamento intrusivo. Isso aí tá na sua sombra. Você tem essa capacidade, você pode olhar pra isso. Mas vamos entender melhor. Espelho tarô revela qual a força, qual o talento aqui oculto que essa pessoa pode acessar, a força interna que essa pessoa tem, que ela pode acessar. Espelho tarô revela qual a força. Uau, que força, hein? Que força. É a capacidade de se libertar de padrão, é a capacidade de se libertar de manipulação, manipulação mental, de manipulação da sua consciência, da sua inteligência, da sua alegria, da sua vitalidade, da sua força. O diabo. Você tem a capacidade de se libertar dessas amarras. E realmente faz todo sentido com a rainha de espadas aqui. Alguém que aprendeu através da dor e que corta todo o pensamento negativo, que corta toda a manipulação, que corta as pessoas... como é que eu posso dizer? As pessoas ali que de alguma forma querem usá-la, que de alguma forma querem se aproveitar.
as pessoas oportunistas, ela corta. E o diabo, ele tem a capacidade da manipulação, de fazer a mágica acontecer. Tem uma palavra que é uma força do diabo, e que eu tenho muita dificuldade com essa palavra. Isso vem da minha criação, vem do meu aprendizado ao longo da vida, que eu tenho muita dificuldade com essa palavra, que eu tô tentando lembrar aqui. Então, você tem a força do diabo para acessar. A força do diabo, a força de fazer acontecer, a força da persuasão, a força de convencer o outro e principalmente se libertar dos próprios padrões de repetição, sabe? Se libertar de vícios. Aqui você tem capacidade de se libertar de vícios, talvez até de auxiliar pessoas a se libertarem de vícios. Só um minutinho. Então, aqui como seu potencial, né, como uma força que está disponível para você acessar, essa força do diabo, né, essa força de se libertar de crenças, de vícios, é a força da persuasão para conquistar aquilo que você quer, é a ambição, sabe? A ambição e o poder próprio, é alguém que sabe que pode conquistar aquilo que quer. Isso é uma força. Então, aqui mostra que você tem esse lado, que talvez seja um lado mais da sombra, mas que é uma potência. Não necessariamente precisa ser usado para o lado negativo de manipular alguém, de enganar, como seria o caso do diabo. Mas um lado de acreditar no seu poder pessoal e de ambiciar coisas para a vida. Quando eu tenho ambição, eu foco naquilo, eu conquisto aquilo, sabe? Eu vejo que aqui você tem essa capacidade. E talvez você aí que esteja percebendo, refletindo sobre o que eu tô falando aqui, você sinta, nossa, realmente, quando eu tenho a ambição de conquistar alguma coisa, eu consigo convencer as pessoas. Eu consigo mostrar o meu potencial, eu consigo acreditar em mim mesma, eu consigo acreditar que eu sou foda, sabe? Que eu faço acontecer, que eu faço a mágica acontecer. Tem uma coisa aqui, é um potencial, tá? Espelho Tarô, qual o convite prático para essa semana aí, 7 dias a partir do momento que você vê essa leitura? Qual o convite prático perfeito para essa semana aqui, para esses aquarianos? 2 de copas, gente. É integrar seus dois lados. O feminino, o masculino, o bem, o mal, a luz e a sombra. Porque aqui a leitura toda, ela me traz esse aspecto. Então, talvez o conflito que você tá vivendo aí, que tá aqui onde você tá vivendo, evitando olhar, é um conflito entre ser bonzinho e ser malzinho, falando de uma forma mais simples, né? Mais simples. Os nossos aspectos internos são complexos e simples ao mesmo tempo, então é um paradoxo. Mas assim, esse conflito talvez seja interno de quem eu sou. E aí você fica se sentindo culpado, você perde o sono, porque às vezes você tem uma atitude um pouco mais negativa, magoa alguém, sabe? Mas eu quero ser mais leve, eu quero ser mais sensível, eu quero ser mais carinhosa, acolhedor, e por isso agora eu vou começar a escolher tudo a partir disso. Por isso eu vou evitar olhar para esse conflito interno aqui que eu tô passando. Eu quero mesmo ser acolhedor, quero nutrir algo bonitinho, leve, nananã. Mas na sua sombra aqui tem uma força falando. Você sofreu, você aprendeu através da dor. Você vai deixar tudo isso pra trás? A sombra não vai deixar você fazer isso. E olha o seu potencial, olha a sua força. É do diabo. E o diabo é poderoso. A sua capacidade, talvez, de acessar a sua sombra, ela seja muito maior do que acessar a sua luz. Mas isso começou a gerar um conflito existencial e tudo mais em você. Integre, apenas integre. Apenas reconheça esses dois lados. A sombra não significa que ela é negativa, que ela precisa ser do mal.
É uma força que você tem, é a fúria, é a raiva que você pode usar em um projeto, na vida, para impor seus limites, para evitar pessoas desnecessárias, para cortar laços que te oprimem, para ser quem você é. Incrível! Então a prática aí dessa semana é integrar as sombras, tá? Sei lá, na hora que, como eu tô querendo ser muito boazinha, eu tô querendo acolher, aí vem lá aquela pessoa inconveniente, num horário ruim, e aí eu tô assim, não, eu tenho que ser bonzinha, eu vou receber e vou aconselhar e vou ouvir toda a besteira que ela fala o tempo todo a mesma coisa, vamos supor. Só que, mano, sabe, eu aprendi na dor, eu sofri pra caralho e eu saí disso sozinho. Eu me libertei, ou sei lá, tive uma mãe fria que não me ensinou essa coisa acolhedora toda, tá? Eu não vou ser grosseiro, mas eu também vou impor limite. Olha, não é o momento. Então, na prática, você vai começar a perceber, sabe? Eu tenho ambição de algo, eu vou traçar metas para esse algo sim, porque eu tenho poder pessoal suficiente, tá? Então, espelho tarô revela a direção que se abre quando essa pessoa age de forma consciente. Com tudo isso aqui que foi falado, que você sentiu, que você confirmou sentimentos que já estavam aí dentro. Espelho tarô revela a direção. 8 de copas. 8 de copas. Abandonar uma estrutura, um lugar, uma pessoa, que um comodismo, uma zona de conforto que já não faz mais sentido. Não faz mais sentido, mesmo que eu vá em direção a um terreno desconhecido, eu vou para novos desafios, porque onde eu tô não dá mais. Parecia que tudo aqui era muito bom, tinha sentimento e tudo mais, mas deu errado e não tem como reconstruir. Então talvez aqui você tenha acessado versões sua que não tem como mais esconder, sabe? Então a direção que se abre é deixar algo para trás e ir em busca de novos desafios. Tá bom, aquarianos? Eu espero que tenha feito sentido com o seu momento agora. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber. Uma, porque ajuda no crescimento do canal. Outra, porque eu realmente sou curiosa. E eu vou adorar saber as histórias aí das pessoas, aquelas que se sentirem à vontade pra falar. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Se você gosta do meu tipo de leitura, se inscreva aqui nesse canal, me ajude a crescer essa comunidade, me ajude a chegar a mais pessoas. E é isso, e eu espero você na próxima leitura. Um grande beijo!